Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Senhor, nós te damos graça. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós respiramos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos vivos. Nós te agradecemos, Senhor, porque você nos tornou filhos teus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua graça, Senhor, ela nos abunda, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito, Pai, ele nos conduz. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos tua justiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque você foi naquela cruz, no nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu perdoou os nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos fez a tua justiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque naquela cruz, Senhor, tu se fez maldição em meu lugar, no lugar de cada um de nós. Tu se tornou maldito para que nenhuma maldição prevalecesse em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque pelas tuas pisaduras, pelas tuas chagas, nós estamos sarados. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Pai bom, incomparável, imutável, um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que nos guia, que nos guarda, que nos alimenta. Nós te agradecemos porque tu és o nosso mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ai, obrigada. Obrigada, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque tu sempre nos conduz ao triunfo. E hoje não vai ser diferente, Senhor. A tua igreja triunfa, Senhor, porque você está com ela. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és fiel. Aleluia. Amém, igreja? É bom estar aqui, né? Assim, estou falando aqui não, tá, gente? Estou falando nesse ambiente. É bom estar na igreja, né? Aqui é muita responsabilidade, mas estar na igreja é bom demais. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu queria que vocês, assim, trazer um recado, assim, de Deus. Eu sei que a palavra, ela já é um recado, né? Mas eu queria, assim, dividir com vocês, né? Enquanto igreja que somos, eu queria dividir com vocês. Vocês sabem que nós estamos nos últimos dias, nas últimas estações, nós estamos nos últimos tempos, sabe? Os últimos acontecimentos. E o Senhor tem convidado, é essa palavra, tem convidado a igreja dele para a oração. Amados, nós precisamos orar mais. A igreja precisa se conectar mais com Cristo. Aí você vai dizer assim, gente, mas eu estou todo dia na igreja. Não é possível que o Cristo não esteja conectado comigo. É possível. É possível. Então, o Senhor está convidando a sua igreja a orar. Aí você vai dizer assim, não, mas peraí, eu não levanto, eu não ponho o pé da cama sem orar, sem falar com Deus. Não, amados. O Senhor está te convidando, enquanto igreja, a se entregar mais a Ele, a estar mais com Ele, a conhecer mais quais são os planos e os propósitos, os projetos de Deus para a vida da igreja dele.
Conhecer o coração de Deus, amados. Conhecer o que vai. Senhor, o que vai pelo teu coração? Divide comigo. E Ele quer dividir. O Senhor está nos convidando para orar. É tempo de orar. É tempo de orar. Se você foi pago por um alto preço, como eu fui, o Senhor está te convocando para orar, para estar mais. O espírito de oração, ele precisa ser derramado sobre a igreja, mais e mais. Nós somos um com Ele, nós somos um com Ele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Sim, nós temos. Nós andamos com poder? Sim, nós andamos com poder. Você sabe que você anda com poder? Você anda com poder. Você se move em poder. Ah, mas eu tenho a palavra revelada, eu falo a palavra o dia inteiro. Amados, você pode confessar a palavra. Mas se você não se render para a oração, você não está em comunhão perfeita com Deus. Porque nós fomos convocados para orar. Nós precisamos vir para a igreja com salmos, palavras, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos chegar na igreja e trocar com outros, não boa noite. É claro, né? Ninguém precisa ser mal educado. Mas não boa noite, não graça e paz. Não, isso aí é de praxe. Mas é tão de praxe, que as pessoas agora já nem falam graça e paz. Já é paz, irmão. Passa. Aí daqui a pouco já faz assim. Não, irmãos. A gente precisa olhar uns para os outros e derramar do poder para o outro. Porque nós somos a igreja. Porque nós temos Deus em nós. Ninguém é tão vazio. Ninguém está tão desesperado ou preocupado ou envolvido com outras coisas que não chega na casa do Pai e com uma palavra do Pai. Você tem uma palavra do Pai. E a gente precisa dividir com os irmãos. Sabe para quê, irmãos? Para que a igreja se fortaleça. Para que a igreja cresça. Deus tem planos e propósitos para a igreja nesses últimos dias. Nós estamos alinhados num só Espírito. É um só Espírito. Como ser um só Espírito, andar em unidade e não ter nada desse mesmo Espírito para dividir? Não é possível. Deus não enche somente quem sobe aqueles degraus. Não, amados, não. Deus vai encher aquele que se chega diante dele e se rende. E diz assim, eu quero estar com você, Pai. Que ele é imutável, ele cumpre a palavra dele, ele cumpre. Ele vai habitar em nós, ele está habitando em nós. Ele cumpre a palavra. Agora, nós precisamos cumprir algumas ordenanças de Deus para que a gente conheça a plena vontade de Deus. E para conhecer a plena vontade de Deus, para a igreja nesses tempos, a gente precisa estar rendidos em oração. Buscando orar mais. Eu queria que você abrisse lá em Lucas 22. Aí diz assim, em Lucas 22, a partir do versículo 39. Eu vou ler aqui na versão internacional. Jesus orando no Monte das Oliveiras. E foi tão interessante que quando o Senhor falou comigo, eu me lembrei de um quadro, minha avó muito católica, que tinha na casa da minha avó. E a sala assim era muito grande, e a mesa muito grande, mas assim, bem em frente à porta, tinha um quadro de Jesus ajoelhado, orando no Monte das Oliveiras. E aquele quadro, a religiosidade, né, imperava, e aí 6 horas, quando dava 6 horas, ela ia lá e ligava na tomada, e aí o quadro era cheio de uns pontinhos assim luminosos, e aí iluminava.
Então, quando fosse 6 horas, é assim, Jesus está orando. Aí a gente tinha que parar e orar às 6 horas. Mas eu sei que é religiosidade. Mas é assim que você treina a sua carne. É na repetição. É sabe, na perseverança, melhor dizendo, que você vai treinar e moldar a sua carne a passar tempo com Deus. Porque o poder está aí. O poder está conosco. Mas Deus quer dividir coisas com a gente. E às vezes a gente chega e ora tão rápido, porque tem hora para isso, hora para aquilo, hora para estar na igreja, hora para estar ali, para estar no trabalho, para sair, para pegar o ônibus, para pegar o carro. Mas qual é a hora que você está se dedicando para orar, para conhecer os propósitos de Deus para esse tempo? Jesus, quando estava próximo da hora, ele fez o quê? Ele foi orar. Quando o tormento apertou ele, quando a aflição, a agonia apertou ele, ele foi orar. E é o que a gente vai ler aqui em Lucas 22, a partir do 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais, intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amados, não seja tentado a não orar. Não caia na tentação de não orar. Ah, eu não preciso porque eu já li a Bíblia. Não, você precisa orar. O seu entendimento precisa estar avivado e conectado com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus te ensina, com aquilo que Deus te revela através da oração. O teu espírito precisa estar rendido diante do Espírito de Deus para você ter uma conexão e ser levado para um momento tal onde coisas serão desfeitas, onde coisas serão feitas, realizadas, onde Deus vai operar de maneira sobrenatural. A igreja, ela crescia, a igreja primitiva, ela crescia. E os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles, seguidores de Cristo, eles seguiam pregando e anunciando a palavra. E falando de Jesus. E a igreja crescia e se multiplicava assustadoramente. A gente está orando para que a igreja cresça, para que o Senhor envie mais pessoas, para que tenha mais e mais salvação, para que pessoas sejam alcançadas aqui neste templo, neste lugar, e conheçam o verdadeiro Deus. Mas, amados, eles, Paulo, Pedro, Barnabé, Silas e os outros e tantos outros, os primeiros, a igreja cresceu assustadoramente, crescia por toda a Ásia, por toda a Europa, por toda a terra. Sabe por quê? Porque eles oravam. Sabe por que eles venciam as perseguições? Porque eles oravam. Sabe como eles sobreviveram aos sofrimentos? Orando. Jesus, quando foi orar aqui, gente continuando, diz assim, ó. A gente parou no... Vocês sabem onde nós paramos? 45, né? E pronto.
E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. Estava chegando a hora da entrega, da traição, né? E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Já querendo reagir, né? Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amados, está chegando a hora. Está chegando o poder das trevas. Jesus sabia que estava chegando o final, que estava chegando a hora da entrega, da traição, do sofrimento. E sabe o que ele foi fazer? Orar. A igreja crescia, aí eu queria que vocês fossem lá para Atos. 4. Em Atos, a gente vai dar uma corridinha aqui rapidamente pelo livro de Atos, né? No livro de Atos, no capítulo 1, Jesus falou assim, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até aos confins da terra. Amados, o Espírito Santo de Deus é o poder que está dentro de nós para nos mover à oração. Eu me lembro que Thaisa ministrou aqui no culto de quarta também, e ela disse: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Amados, nós precisamos disso, de orações em línguas, de orações pelo Espírito, de orações de adoração, de intercessão pela igreja, pelo povo de Deus. Nós precisamos buscar no Espírito o que o Senhor, qual é o propósito, qual é o plano de Deus para hoje, para essa quarta-feira à noite. O que o Senhor tem para que nós oremos nesse culto. Nós temos que vir para cá tão antenados e tão ligados no Espírito. Não, eu estou indo para o culto para orar. Agora, eu não vou lá só para fazer uma petição. Eu não venho aqui só para orar uma oração de petição. Não, eu vim aqui para orar o que Deus quer que eu ore. E a gente só vai conhecer isso através desse derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado em nós para que nós tenhamos essa comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele, ela é acendida quando você ora. E quando você começa a ter uma prática de oração, uma vida de oração, e você começa a dar graças a Deus, e você começa a buscar em Deus, e você começa a se encher do Espírito, você começa a entender os planos de Deus, em primeiro lugar, para você. Em primeiro lugar, qual é o teu próximo passo? E o Senhor começa a te dar a revelação do alinhamento do caminho que você precisa percorrer. Amados, precisamos orar. Porque o que pode acontecer? O que pode acontecer é a igreja encher e as pessoas, a própria igreja, não saber como lidar com uma igreja cheia. Mas quando você busca em oração a vontade, o plano, os propósitos de Deus, você começa a discernir as coisas passo a passo.
Você começa a discernir primeiro as coisas pequenas e você começa a discernir as coisas maiores, você começa a entender, você começa a ver o sobrenatural, você começa a se mover mais, e quanto mais você ora, oração assim, é uma coisa assim maravilhosa. Eu amo orar, eu não sei não, mas é uma coisa assim poderosa. Amados, oração é poder. E eu vou transformador. Ah, não, fulano está doente. Eu vejo assim, assim, vocês me perdoem, mas eu vejo os crentes assim, não, fulano está doente, e tem que orar. Não, fulano está doente, não, vamos orar aqui que fulano está doente. Não, fulano vai viajar, vamos orar para a viagem. Não, amados. Aquele que tem uma prática de oração, ele começa a ver a doença chegando. Ele vê a doença vindo antes de atacar o corpo. E aí ele já começa a se mover, como está em Marcos 16, em autoridade. Amados, não adianta você ter a revelação da palavra, do conhecimento da palavra, mas você não ter o entendimento de como você coloca em prática a revelação que você recebe pela palavra. E você só vai ter o entendimento de como agir com a revelação quando você ora. Amados, oração é fundamental. É fundamental. A oração te traz um equilíbrio entre o Espírito e a palavra. A oração te traz um equilíbrio da revelação que você recebe. A oração te mantém no sobrenatural. Eu me lembro, amados, quando eu tenho tanto exemplo de oração, tanto exemplo, é maravilhoso lembrar. Mas, Senhor, eu me lembro, em 2000 eu terminei o Rema em 2000. Eu me formei em 2000. Em 2001, por aí, mais ou menos do meio para o final, eu estava indo para o trabalho. E eu viajava, eu trabalhava em Laranjeiras. E eu saía de Campo Grande para Laranjeiras. O trem levava de Campo Grande a Laranjeiras certinho, se não tivesse avariações. Parar numa estação, variações para numa estação, todo mundo desesperado, o que houve, ninguém sabe de nada. Aí fica ali 20, 30, quantos minutos forem necessários, e depois começa a andar, ninguém te avisa nada, não sabe nada. Só sabe que chegou no parada final, que é a Central do Brasil. Isso no estado do Rio de Janeiro. Então, eu levava 1h15, era certo. Se não tivesse nenhuma avaria, era 1h15 certinho. Claro, eu pegava muito cedo, eu tinha que estar 7h15 em Laranjeiras, então eu pegava muito cedo. Então eu acordava 4 horas. E aí, eu viajava no trem, pendurando, chamavam de chupeta, quem sabe, chamam ainda. É uma argola assim, bem grande, no formato de uma argola de chupeta, que você segura ali, e ali você vai, quando tem cheio para quem viaja em pé. Então, eu ia segurando naquela argola, com bolsa, aí na bolsa tinha marmita, tinha um chinelo, porque o pé doía às vezes, né? Tinha que trabalhar de sapato, de salto. Então, enfim, eu ia ali, todo dia, o tempo que eu levasse, que às vezes não dava para entrar no primeiro, tinha que entrar no segundo, entrar no terceiro, tentar entrar. Como eu não tinha muita força, e os homens botam força para entrar, e se você cair, caiu, né? Então, como eu ia, quando eu via que tinha que resistir muito, eu voltava. Dava. Aí eu ia, né? Quando eu consegui entrar, aí eu ia ali, segurando. Teve um dia, e todo dia eu ia orando. Porque se eu não orasse, eu dormia. Dormia. E eu dormi já algumas vezes em pé. Eu durmo em pé tranquilo. Então eu estou lá segurando. Durmo. Aí eu estou lá segurando naquela argola, na chupeta. E eu estou lá segurando naquele negócio. E com a bolsa enorme aqui, no braço, a carteira lá dentro. Mas eu estou nem lembrando da bolsa. Estou lá orando em línguas. As pessoas estranhavam, mas também a maioria tudo dormindo, os que estão sentados. Aí eu estou lá, segurando. Nisso, eu estou segurando o trem cheio. Se você tirar um pé, você não tem onde botar. Se tirar um pé, você fica com o pé no ar. Porque não tem onde colocar. Eu precisava chegar na hora.
Quando eu voltava, eu vinha do frescão, do ar. O ônibus, eu vinha de ônibus, vinha com ar-condicionado. Por quê? Porque não tinha a hora que eu chegasse, era aquela hora, eu não ia voltar de trem, brigar de novo. Eu não tinha mais força. 8 horas da noite eu não tinha mais força. Então, eu atendia não sei quantos pacientes por dia, então eu não tinha mais força. Aí eu vinha ali em pé. Eu senti nesse dia do poder da oração em línguas, eu senti nesse dia um negócio me espetar. E eu estou orando em línguas. Gente, eu ficava tão conectada que eu não estou nem aí. E o trem em alta velocidade, você nem tem como, nada te distrai. E aí eu senti um negócio me espetar, eu só fiz assim. Aí eu senti que espetou de novo. Aí quando espetou de novo, eu fiz assim, mais firme. Aí eu me lembrei da bolsa. Eu falei, ou estão cortando a minha bolsa, porque acontece muito isso, ou então, e alguma coisa me espetou, vão enfiar faca, punhal, alguma coisa. E eu estou ali, aí na mesma hora que eu senti, me lembrei da bolsa e fiz mais firme, eu comecei, não sei como, eu comecei a orar em línguas mais alto. Gente, eu comecei a orar em línguas tão alto. O que aconteceu? O cara que estava realmente com punhal ou faca, não sei porque eu não vi, ele começou a chegar, eu não sei o que ele viu no meu rosto, não sei. Era eu. Mas eu não sei o que ele viu. Esse é o poder da oração. Eu não sei o que ele viu, eu só sei que ele só... Aí que eu vi. Aí ele foi com a faca, fazendo assim, ó, dando um passo para trás. O espaço do vagão, que estava super cheio, esvaziou-se. Ou as pessoas pensaram que eu era louca, ou que eu tinha algum poder de como é que se diz, de mobilizar, né? Mobilizador. E eu sei que deu aquele... Não dá espaço para ninguém, eu não sei onde o povo foi parar. Eu só sei que deu aquele espaço, o homem foi voltando para trás, e aí eu virei e continuei orando em línguas. E ele fazendo assim e eu em línguas. E ele foi saindo, nessa já estava na próxima, toda estação para, abre as portas, ou sai e entra, sai e entra. Então, ele saiu. Aí, depois que as pessoas foram para os outros vagões, e aí as pessoas foram voltando. Aí me deram lugar para sentar. Você quer sentar? Não, ia levar sua boca. Aí começaram a falar o que viram. Eu não vi nada. Eu só sei que o homem foi embora. Eu quero dizer para vocês, orar em línguas é livramento. Orar em línguas é poder. Se render ao Espírito Santo é mover do sobrenatural na tua vida. Agora, em nós estamos em 2022, 2020, por aí, eu já estava no Recife. E eu trabalhava no presídio. Fiquei 4 anos no presídio. E nesse dia eu estava dando aula de justiça. E eu dando aula de justiça de Deus, a sala cheia. Cheia assim, porque elas... Sede. O mundo tem sede da palavra. O mundo está com sede da palavra. Jesus está voltando. Aí você vai dizer assim, não, mas eu não tenho ousadia, mas eu não tenho estratégia, mas eu não tenho intrepidez, eu não tenho coragem, eu sou tímido. Se você tiver uma vida de oração, a ousadia vem. E eu estava dando aula. Ah, meu Deus, glória a Deus. E eu estava dando aula. Aí eu queria que vocês fossem lá para Atos 16. Já vou pular uma porção de coisas. Mas o Senhor é o nosso Deus. Ele é o Senhor do culto. Aí eu estava lá. Atos 16. Pronto. Aí eu estava lá dando aula, né? E falando tal, sobre justiça e tal, não sei o quê. E era o último dia de aula. Aí o pastor tinha ido para assistir. Aí estava lá o pastor lá atrás e eu dando aula. E aí, amados, não sei como nem porquê, que a aula era de justiça. Mas eu fui para Atos 16. Quando havia liberação, quando chegava a autorização do juiz e uma presa era liberta, o monitor ia na sala, né? Já tinha passado pelo outro monitor lá da frente, do nosso rema,
ia na sala, batia, já autorizado pelo primeiro monitor, o segundo monitor, e chegava na sala da aula. E aí ia lá, batia, e dizia: professora, dá licença, eu tenho uma liberação. Quando falava assim, eu tenho uma liberação, aí era festa, porque liberação era o quê? Soltura. O alvará de soltura chegava e tinha que sair naquela hora ser liberado. Eu estava dando aula de justiça de Deus. Vários alvarás, há anos, o povo fica lá, é a injustiça, né, do nosso país, né? Mas então eu estava lá dando aula. E aí eu queria parar e ler aqui com vocês, Atos 16, o poder da oração. Né? É a partir do... Pronto. Aqui a partir do 22. E a multidão... 16, 22, né? E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Era Paulo e Silas na prisão. Pronto, eu vou ler a partir do 16 para dar mais, certo? Mais conexão. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro. Eles estavam indo para onde? Oração. E saindo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. A oração afasta os espíritos. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Esse era um espírito perturbador, certo? Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: oração te dá, renova, te restaura, te levanta em autoridade. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A autoridade não precisa muita coisa. A autoridade basta você abrir a boca e falar. A autoridade não precisa você falar alto, a autoridade não precisa você falar grosso, não precisa você falar. Você pode falar uma palavra até doce, mas se você falar essa palavra com autoridade, o que está ouvindo vai entender. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão, a oração, ela te isenta, ela te desmotiva, ela te desanima, ela te impede de praticar coisas ilícitas. Não é uma coisa que você precisa botar. Muitas vezes até você é tentado e aí você precisa botar força. Mas quando você tem o hábito de estar sempre inclinado diante do Pai em oração, você não consegue, você não consegue se conectar com as coisas, até mesmo para ter o desejo, até mesmo para dizer, não, estou sendo tentado, você não consegue. Porque a própria prática e o hábito, o costume, a inclinação da oração não deixa. Aí, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os no magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade.
e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoutes, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou, amarrou nos pés de um tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam. Oravam e cantavam hinos a Deus. A oração te leva à adoração. A adoração te traz para a oração. Porque quando você adora, você se rende. E aí, sobreveio um tão grande... Perdi aqui, porque eu vi a hora, pronto. Né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, né? A Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Amados, de repente, a oração, ela abala os fundamentos. A oração, ela tanto confirma, assegura e concretiza, estabelece os fundamentos, como também abala os fundamentos que precisam ser abalados. E nesse momento da aula, eu estava dando aula, e antes eu tinha orado com elas por libertação, pelos alvarás, que tudo que elas pedem é esse tipo de oração. E eu tinha orado com elas por isso. E quando eu abri, eu não sei porquê, no momento da aula de justiça, eu fui lá e mandei abrir Atos 16. E quando a gente estava aqui, lendo, bate na porta. Aí tem o vidro, o professor autorizou não. Eu vi que era a inspetora, autorizei. E ela disse assim, professora, dá licença? Sim, eu não sei o que houve, mas eu tenho aqui na minha mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 alvarás de soltura. E aí ela começou a ler os nomes. Amados, quando ela começou a ler os nomes, e elas se levantavam, foi um poder, foi um abalo. O piso daquele negócio, eu nem sei. Gente, foi tremendo, foi simplesmente inesquecível. A oração te marca. Se você se entregar para a oração te marca. Ela te marca com poder, ela te marca com testemunhos. A oração te marca. Amados, o que eu mais recebia na minha casa, antes de vir para cá, eram os bilhetinhos dos meus vizinhos que eu nem conhecia. Porque eu morava num prédio de 22 andares, eu nem conhecia, cruzava com um ou outro no elevador, mas eu nem conhecia. Mas sabe o que o povo fazia? Botava bilhetinho embaixo da minha porta pedindo oração. Porque eu não sei orar muito baixo. Então eu acho que eles escutavam quando passavam pelo meu... Então, eu tenho lá a caixa de pedidos de oração. Então eu quero dizer para vocês, ore. O Senhor está te convidando nessa noite à oração. A orar, a interceder. Paulo nos exorta a interceder pelas autoridades. E eu exorto vocês nessa noite a interceder pelos nossos pastores, a interceder pelo nosso bispo, a interceder pela diretoria do Ministério Verbo da Vida, a interceder pela diretoria da nossa igreja, a interceder pelos pastores, não só os pastores Gleison e Marina, mas os outros pastores, a interceder pelo seu irmão. Amados, a gente precisa entender que Deus está nos convocando para a oração. Amados, nós somos um com Ele. E se Ele tem princípios, tem planos, tem propósitos, nós também temos. E os nossos sonhos e os nossos planos, os nossos propósitos são dEle. Porque vem dEle, porque tudo vem dEle e começa com Ele. Como você vai começar se você não orar e se você não buscar essa comunhão com Ele através da oração? Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente orar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nunca se esqueça, a oração abala os fundamentos. A oração abala os alicerces. Venha orar, mas venha orar já tendo orado. Venha orar, mas já tendo orado. Venha cheio para transbordar.
Amém? Venha trazendo algo. Traga algo. O que você vai trazer? Uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. A palavra é transformadora. Eu queria que, se fosse possível, não sei como fazer. Só um minutinho. Acho que eu passei 1 minuto. Mas eu queria, não sei como fazer. Mas teria como orar, uma pessoa orar uns com os outros? Assim, 1 a 1, dupla? Pronto. Procura uma pessoa para você orar. Aleluia. Aleluia. E entenda uma coisa, que eu não sei cantar, nem sou cantora, mas tem um louvor no meu coração que está vindo, que eu queria que vocês pudessem me ajudar. Que diz assim: digno, tu conhece? Eternamente digno, maravilhosamente digno. Não conhece, não? Mas não, gente, tu me pega, não sei como. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Pai. Tendo uma maior consciência da oração, da importância, do valor da oração. Pai, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me inclino diante de Ti, Senhor. E clamo a Ti pela igreja, Verbo da Vida, Leiria. Eu clamo a Ti, Senhor, para que os Teus propósitos não sejam frustrados neste lugar. Eu clamo a Ti, Senhor, para aquilo que Tu tens no coração, para essa igreja, Pai, venha se concretizar, venha se estabelecer. Pai, eu coloco nas Tuas mãos o ministério de louvor, o ministério da mídia, eu coloco os jovens nas Tuas mãos, eu coloco o diaconato que serve nessa igreja nas Tuas mãos. Pai, eu coloco os pastores, cada um deles, as suas esposas, as pastoras, nas Tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o inimigo perde, ele perde a cada dia, Senhor, porque os planos deles estão frustrados, Pai, contra a Tua igreja. Não há Deus como Tu já nos garantiu a vitória, o triunfo é nosso, a vitória é nossa, Pai, a justiça é nossa, porque Tu és Deus poderoso para nos conduzir à vitória e às portas do inferno. Satanás, eu te ordeno agora, e assim como Paulo orou e disse, eu te digo, saia por essa porta agora no poder do nome de Jesus. Saia toda a influência que possa vir de Ti, que venha abalar a vida dos meus irmãos, as famílias, as crianças, os jovens, os esposos, os maridos, as esposas, a vida financeira, Senhor, a vida de prosperidade. Tudo que Satanás estiver trancando, estiver, Senhor, amarrando, estiver impedindo que cresça, Pai, a vida nos trabalhos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a Tua prosperidade. Eu declaro uma unção, Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nessa noite, despedaçando todo jugo, quebrando, Senhor, tudo que precisa ser quebrado. Pai, toda indiferença, tudo que não provém de Ti, todo o abuso, quebrando, sendo desfeito, sendo eliminado, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, vida de Deus neste lugar, vida de Deus fluindo, vidas chegando, vidas sendo alcançadas, vidas sendo amadas, vidas se sentindo acolhidas nesse espaço, nesse lugar. Aqui é uma casa, é verdadeiramente uma família, Verbo Leiria. Pai, que as pessoas que chegarem neste lugar possam se sentir em casa, possam se sentir envolvidas, possam se sentir alimentadas e fortalecidas no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmão, mas a direção B. Aleluia.
Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Obrigado por refrigério, Senhor. Obrigado por refrigério, direções. Obrigado por direções, refrigério, direções, respostas, soluções, Pai, soluções. Obrigado, Senhor. Iluminação no Espírito. Desejo ardente de te buscar. Em nome de Jesus. Orem. Eu espero ter motivado vocês a orarem, a buscar mais de Deus para a vida de vocês e para a igreja. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia.